A história que venho-vos contar tem início quando tinha 21 anos. Tinha terminado a minha licenciatura em Design na Universidade da Madeira e estava no início de dar o próximo passo na minha vida. Então, eu tinha terminado a minha licenciatura em Design na Universidade da Madeira e estava na hora de perceber qual é que era o caminho que ia dar a seguir à minha vida. E foi um momento cheio de indecisões e de muitas dúvidas, e algumas destas dúvidas que eu tinha era realmente se devia entrar no mercado de trabalho, preferencialmente na minha área de estudo, se devia continuar a estudar e tirar possivelmente um mestrado, ou então perceber o que é que eu ia fazer daqui para a frente. E é aí que vem esta questão do e agora? E agora o que é que eu faço? E anteriormente, sempre que tinha esta questão do e agora, acabava sempre por recorrer imenso aos conselhos e ao apoio da minha família, ou então acabava por ver aquilo que os meus amigos andavam a fazer. E na realidade o que acabava por acontecer era que eu tomava uma decisão não com base naquilo que eu realmente queria fazer, mas com base no que os outros me sugeriam ou então pensavam que era melhor para mim. Mas eu com 21 anos tinha decidido que dali para a frente seria eu próprio a tomar as minhas decisões e realmente perceber aquilo que eu queria fazer dali para a frente. Mas isto acabou sendo mais fácil dito do que feito, pois eu realmente naquela altura estava perdido e não sabia e não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer dali para a frente. Muito disto que acabava por acontecer porque havia muitas questões sobre mim que eu ainda não tinha respondido. Mas uma coisa neste processo que sempre ouvia dizer era: André, independentemente daquilo que tu vais fazer e escolher, preferencialmente faz algo que tu gostes e que dê dinheiro. E eu ainda acrescentaria que eu gosto, que me dê dinheiro e que me faça sentido. E realmente uma coisa que fazia sentido para mim era viajar. Não sei se sou o único, mas para mim eu adorava viajar. Aquele sentimento do dia anterior da viagem era algo que me ficava fascinado. E um dia estava a fazer scroll no Instagram e deparo-me com uma publicação do intercâmbio juvenil que iria acontecer na Noruega. E eu, preparado para tomar as minhas próprias decisões, ainda por cima que tinha ouvido falar que isto era um programa Erasmus, eu disse: ok, vai ser isto que eu vou fazer. E lá fui eu, neste meu primeiro projeto, uma semana na Noruega. E agora vocês devem estar a perguntar: André, o que é que fizeste durante uma semana na Noruega? E como podem ver aqui, não fui sozinho. Éramos um grupo de 50 pessoas, todos juntos, a viver numa casa no meio da floresta norueguesa. Este projeto tinha como tema danças internacionais, portanto, muito daquilo que fizemos era relacionado com danças. Também, como éramos um grupo de 50 pessoas de vários países, da Noruega, da Roménia, da Lituânia, da Turquia e também nós ali a representar Portugal, algumas das atividades acabaram por ser de icebreakers, de quebra-gelos e de team building, para que nos pudéssemos começar a conhecer uns aos outros. E também, como estávamos num país estrangeiro e toda a gente tinha o desejo de conhecer, algumas das atividades levaram-nos a conhecer um pouco das belezas que a Noruega tinha para oferecer. E terminando este projeto, eu chego a casa e só penso: ok, já sei aquilo que eu quero fazer. Pois tinha descoberto uma ferramenta que me permitia viajar pela Europa, com projetos praticamente gratuitos, pois o alojamento, a estadia, a alimentação e as viagens eram financiadas pelo programa Erasmus+, e ainda por cima, que me proporcionava uma experiência incrível de não só sair da minha zona de conforto, aperfeiçoar o meu inglês, conhecer um grupo de pessoas de qual eu nunca iria ter a possibilidade de diversos países e fazer memórias incríveis. E é isso mesmo que acontece. Depois deste primeiro intercâmbio na Noruega, eu acabo por fazer mais dois. Um em Londres e um em Atenas. Mas estes intercâmbios de uma semana chegam a um ponto que não eram suficientes para mim. E eu precisava de algo de maior duração. E é durante também estes projetos que eu conheço imensas pessoas e que me aconselharam a fazer um voluntariado. E é aí que eu descubro o Corpo Europeu de Solidariedade, que é uma plataforma que nos permite fazer voluntariado pela Europa. E lá fui eu, 2 meses de voluntariado para a Polónia. Este voluntariado tinha como objetivo desenvolver um evento para jovens, um evento cultural para jovens,
E naquela altura eu pensava, ok, eu vou conseguir aliar as outras experiências que eu tive na Polónia, nos outros países, naqueles projetos de uma semana, com as competências que tinha adquirido na minha licenciatura de Design. E foi isso mesmo que aconteceu. Mas não veio sem os seus desafios. E um dos grandes desafios foi realmente viver com um grupo de 15 jovens de países, culturas e rotinas completamente diferentes às minhas. E sim, ali era onde nós estávamos a ver, aquilo era a nossa cozinha, e eu deixo-vos imaginar o resto. E como se isto não fosse suficiente, ainda nem estava a meio do meu voluntariado na Polónia, e algo inesperado acontece. Uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E agora vou-vos dizer, eu estava a ver a cerca de 1 hora da fronteira com a Ucrânia e via numa estação de comboio. E o facto de eu estar a ver numa estação de comboio a 1 hora da fronteira realmente fez-me ver e experienciar a leva de centenas de pessoas que fugiam diariamente do seu país à procura de um lugar seguro. E também fez-me valorizar e perceber o quão privilegiado eu era por estar a viver num lugar seguro e também perceber o quão importante é aproveitar todas as experiências que eu tinha tido até agora, pois nunca sabia quando é que algo inesperado poderia acontecer. E algo inesperado aconteceu. Ainda não tinha terminado o meu voluntariado e recebo um convite de uma antiga professora. Para fazer um estágio em Milão. E lá vou para Milão. Este estágio tinha como objetivo colaborar num projeto internacional com o Politécnico de Milano. E eu só pensava, ok, isto será uma excelente oportunidade, pois iria estar a ver numa grande capital europeia e ainda por cima de grande influência e renome no mundo do design. E foi uma excelente experiência, realmente. Tive a oportunidade de aplicar aquilo que tinha aprendido na universidade, mas também veio com os seus desafios. E estes desafios foram, se anteriormente, nos outros projetos que eu fazia, toda a parte logística ficou a cargo das entidades que me estavam a receber, neste projeto eu recebi uma bolsa do Erasmus, posso-vos já dizer que não era muito grande, que tinha que usar para fazer face a todas as despesas que tinha. E isso foi um grande desafio, ainda pelo demais, que era a primeira vez que eu estava a fazer, e estava a fazê-lo numa das capitais mais caras da Europa. Mas aquilo deu-me realmente um sentido de autonomia e de responsabilidade para conseguir gerir de forma independente o dinheiro que tinha sem ter que recorrer a recursos externos. E passam 6 meses, termina o meu estágio Erasmus em Itália e volto a casa, mais uma vez com a questão, e agora o que é que eu faço? E algo que tinha percebido naquele tempo era que realmente aquilo que eu queria fazer e que eu gostava de fazer eram projetos. Mas tinha chegado a um ponto que eu não podia simplesmente continuar apenas a ser um participante. E então eu começo com esta nova ambição de deixar de ser um participante e começar a realmente a perceber como é que se desenvolvia estes projetos, quem é que estava por trás a trabalhar e quem é que criava estas experiências incríveis que eu estava a usufruir. Lá fui eu à procura de pôr o pé na porta. E inicialmente comecei a procurar oportunidades para começar a trabalhar com os projetos na região, mas esta oportunidade acaba por vir na forma de um estágio remunerado em Espanha. E como os outros projetos, também tive a mais-valia de ter o apoio logístico tudo tratado pela instituição que me estava a receber e sim, ter a experiência incrível de trabalhar pela primeira vez no desenvolvimento dos projetos. O que vos posso garantir que é muito melhor ser um participante do que trabalhar no desenvolvimento dos projetos. E para todos os que nunca participaram, aproveitem só estas oportunidades. Mas não veio também sem os seus desafios. E um destes desafios foi realmente a barreira linguística. Pois, se nos outros projetos, tanto aqueles que eu fiz de uma semana, como o em Itália e na Polónia, a língua que se usava era o inglês. Em Espanha usava-se o inglês, mas também muito do trabalho era feito em espanhol. O que o espanhol, para mim, na altura, ainda não estava a 100%. Mas também foi o que me permitiu, realmente, o espanhol, na altura, aprender o espanhol, não só me deu competências, não só esta oportunidade, esta dificuldade do espanhol, não só me permitiu desenvolver uma nova língua, como me permitiu realmente integrar na comunidade local e conseguir conviver com as pessoas da comunidade, que muitas delas acabavam por não falar inglês. E, como se não bastasse, realmente perceber o que é que estava para lá de todos os projetos que eu andava a participar.
terminam estes 7 meses de estágio, que foi até agora a última experiência de maior duração que tive lá fora. E posso-vos dizer, resumidamente, que desde 2021, que foi quando eu comecei nesta vida dos projetos até hoje em dia, eu já tive a oportunidade de participar em mais do que 30 projetos, desenvolver alguns deles, que me permitiram não só viajar pela Europa, que era um sonho que eu tinha, fazê-lo como forma do meu trabalho, conhecer pessoas incríveis, ter memórias realmente que ficam para a vida. E mostro-vos aqui nesta imagem muitos grupos, muitos sorrisos e, claro, nas outras também, muitas boas memórias que eu levo de todos estes projetos. Mas não só boas memórias, também houve muitos momentos em que eu passei sozinho, com medo, que não sabia realmente, onde me questionava se realmente era aquilo que eu devia estar a fazer. Houveram muitos desafios e dificuldades pelo caminho, como algumas que já mencionei, mas realmente todas estas experiências, dificuldades e às vezes o sentido de estar um pouco perdido sem realmente saber o que fazer, permitiram-me, hoje em dia, ter capacidade e reconhecer qual é o caminho que eu quero seguir daqui para a frente, pelo menos num futuro próximo. E o e agora? O e agora não simplesmente desaparece. E ainda é uma questão com a qual me deparo no dia a dia. E penso que é uma questão que irá me aparecer na minha vida até o final. E continuo a ter um grande apoio da minha família e dos meus amigos durante estes períodos de dúvidas e incertezas que tenho. Mas realmente sei, hoje em dia, que sou eu responsável por escrever a minha própria história e tomar as minhas próprias decisões. E um conselho que eu quero vos deixar é que não deixem que o medo do desconhecido defina os vossos limites. O que está para vir pode ser o que sempre procuraram ou algo que nunca imaginaram. As possibilidades são mesmo infinitas. Obrigado.